Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. A paz do Senhor Jesus, que bom! Estamos aqui para mais uma edição de Você Precisa Saber. Você está estranhando o cenário, não é verdade? Porque hoje nós estamos transmitindo diretamente do Manaim de Domingos Martins. E hoje o tema do nosso programa é muito interessante, carreira militar. Interessante, não é? Mas antes de começar o programa, aquilo que a gente sempre fala, você não está inscrito? Se inscreva no canal. Você pode curtir, comentar e compartilhar, porque eu tenho certeza que tem muita gente que precisa saber o que nós vamos falar hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre esse tema muito interessante e quem vai falar esse tema é o coronel, engenheiro mecânico e de armamento do Exército Brasileiro. Ele é chefe da Comissão de Absorção de Conhecimentos e Transferência de Tecnologia da IDV, da Iveco, em Sete Lagoas, Minas Gerais. No exterior, ele concluiu pós-graduação em Gestão Executiva da Inovação pelas Forças Armadas da Suécia, em parceria com a Universidade Linköping, na Suécia, em 2013. Quem está aqui comigo, nosso pastor, nosso amigo, Wander Gonçalves. Que prazer tê-lo com a gente. Prazer é todo nosso, Wallace. Estamos à disposição. Que bom. Então, carreira militar, eu fiquei pensando, né? O que levou a você a trilhar esse caminho da carreira militar? A carreira militar, ela faz parte da nossa vida, porque nós temos vários familiares que são militares. E o meu pai, ele é um militar aposentado da Marinha de Guerra, da Marinha do Brasil. E eu nasci praticamente dentro desse ambiente. Uma época ele serviu e trabalhou, comandou uma capitania dos portos na ilha de São Francisco do Sul. E eu morei exatamente em cima do quartel, pude ver como funcionava a vida militar e eu vislumbrava no futuro ser um oficial também. Que bom, então veio de pai para filho, né? Exatamente. Então, quais foram os cursos realizados dentro do Exército Brasileiro que o senhor realizou? Sobre também o curso concluído, né, na escola que prepara os cadetes do Exército em Campinas. Como é que foi esse trânsito aí? Exato. Então, toda a carreira militar, nós precisamos ter um preparo. E nós iniciamos, quando jovem ainda, o Senhor lhe deu uma direção onde havia um dom, onde era visto que eu estava com uniforme camuflado e com um fuzil na mão. Então esse dom ele marcou a minha vida, porque nesse momento eu sabia exatamente o que o Senhor tinha para mim. E naquele momento eu entrei num cursinho preparatório, no Rio de Janeiro eu morava, voltado para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que fica em Campinas, onde nós prestamos um concurso em 1995. Foi a minha entrada. O Senhor lhe concedeu uma grande bênção, nós fomos aprovados e fomos para Campinas durante um ano, cursamos ali na escola preparatória. E essa escola preparatória, para aqueles que são aprovados, eles admitem que o cadete do Exército ingresse na Academia Militar das Agulhas Negras, onde nós entramos em 1997 e ficamos até 2000. Então todo esse percurso, todo esse tempo durou cerca de 5 anos de formação, desde a minha entrada na escola preparatória em Campinas até a minha formação como aspirante a oficial lá na AMAN no ano de 2000. E como é que eu estava vendo aqui, como é que ocorre essa conclusão após o curso? O que ocorre? Fez o curso, concluiu, qual os passos seguintes? Os passos seguintes, nós somos lá na academia declarados aspirante a oficial e os cadetes que concluíram o curso com sucesso são espalhados pelo território nacional. Na academia existe um momento onde o cadete ele precisa escolher a sua especialidade no total de 7 áreas: infantaria, cavalaria, artilharia, comunicações, engenharia, material bélico, intendência. São as diversas áreas que existem para o oficial formado na AMAN, na linha combatente.
E após isso, nós somos designados por uma unidade militar do Exército no território nacional. Naquela ocasião, Wallace, eu fui designado para uma cidade chamada Bagé, fronteira com o Rio Grande do Sul, e eu tive uma experiência muito grande como jovem, porque naquela cidade não tinha igreja à época, e nós frequentávamos a igreja em Dom Pedrito, e ali o Senhor, Ele usou muito a minha vida, porque ali nós conseguimos crescer como jovem, ter as nossas experiências. Uma família de Dom Pedrito nos recebeu muito bem, e o final de semana nosso era na casa dos nossos companheiros, nossos colegas, nossos irmãos da igreja, onde nós tivemos um grande crescimento como jovem, e o Senhor nos abençoou grandemente naquela ocasião. Então, nessa época que você esteve no Rio Grande do Sul, você ainda era jovem ainda? Era jovem, era recém-formado. Eu havia escolhido na academia a arma de artilharia, e eu fui designado para trabalhar como um oficial recém-formado na arma de artilharia. A AMAN, né, muito conhecido, fica em Resende, né? A AMAN fica em Resende, no Rio de Janeiro. É muito cobiçado essa possui estudar lá, não é verdade? É uma escola muito concorrida, tem uma infraestrutura invejável. Nós recomendamos aos jovens que têm interesse até de conhecer, quem sabe um dia, participar ali do aspirantado, que é a entrega da espada. É uma formatura realmente que nos dá muita alegria quando nós participamos e olhamos ali os jovens se formando e ver toda aquela estrutura, toda aquela ordunida, toda aquela alegria dos familiares. É uma oportunidade ímpar para que aqueles que desejam um dia conhecer, participar dessa atividade lá na AMAN, em Resende. Bom, e como é que é esse processo da escolha da especialidade? Como é que é feito isso? A escolha da especialidade, como qualquer escolha dentro do Exército, ela é realizada através do mérito intelectual. Então existe uma classificação na escolha da arma, da especialidade, e essa classificação ela acompanha o cadete até o momento que ele se forma, no momento onde vai escolher a sua unidade, aonde ele almeja servir. Então é basicamente através do mérito intelectual que nós realizamos as escolhas. E fala um pouco para mim sobre a graduação em Engenharia Mecânica e de armamento no Instituto Militar de Engenharia na cidade do Rio de Janeiro. Você também... Exato, esse foi lá no Instituto Militar de Engenharia, no meu caso, como eu fiz a AMAN, existe ainda a possibilidade do militar ele fazer um outro concurso junto à minha turma, para que nós possamos ingressar no Instituto Militar de Engenharia. Eu fiquei na época 2 anos lá no Sul, lá servindo na unidade de artilharia, e o senhor deu um direcionamento para que eu pudesse realizar esse concurso para o Instituto Militar de Engenharia. E o senhor nos concedeu também uma grande bênção, uma grande vitória, também através de um cursinho preparatório, e essa fica aí como a minha recomendação, a minha experiência profissional. É essencial que nós tenhamos um foco do que a gente quer e que nós venhamos a buscar o melhor cursinho preparatório. Eu julgo que o sucesso na minha vida, além das bênçãos do Senhor e de todo o direcionamento, foi ter essa capacidade de entender que nós precisávamos no momento realizar um cursinho preparatório, porque é lá que nós vamos entender como é a prova, como que a banca ela corrige determinadas questões, como que a banca ela entende que deve ser escrita a redação das respostas, e isso aí é fundamental em qualquer concurso que a gente venha fazer na área militar. Você se especializou, você fez engenharia mecânica, mas a engenharia tem vários segmentos, mecânica, elétrica, da computação. Quais as engenharias que você tem dentro do Instituto Militar? Exatamente, então lá no Instituto Militar de Engenharia, nós temos 10 engenharias, é uma quantidade muito grande, e o Instituto, como diz o próprio nome, é apenas para engenharia, os cursos de engenharia. Nós temos lá no Instituto o curso de graduação em Engenharia de Fortificação e Construção, que é a Engenharia Civil. Nós temos a Engenharia Mecânica, que abre em 2 engenharias, tem a Mecânica de Automóveis e a Engenharia Mecânica e de Armamento. Tem a Engenharia de Materiais, que é a Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Eletrônica,
de telecomunicações, engenharia cartográfica. Então é uma gama muito grande de engenharia. Então, de igual maneira, assim como na AMAN, o IME também, a sua escolha da engenharia e também a unidade para servir após a conclusão do curso é através do mérito intelectual. Como é que é? Você se especializou em engenharia, mas na parte de armamento, né? Como é que é esse? O que trata mais especificamente essa parte quando fala de armamento da Exato. Da arma? A pergunta é muito boa, Wallace. Quando eu fiz a Academia Militar das Agulhas Negras, nós somos formados ali oficiais combatentes. O oficial combatente é o oficial que vai ser preparado para o combate, para a guerra. E quando aspirante oficial, como eu fui até segundo tenente na arma de artilharia, eu era usuário do material de emprego militar. Eu era usuário daquilo que estava disponível, que era o obuseiro, 105, 155, light gun, Otto Melara. Era o material que nós sabíamos o emprego daquele material, apontar a linha de fogo, a linha de tiro para a posição do alvo, onde deve chegar ali a granada, preparar toda a questão do terreno, de desnível, a parte de cartografia, a parte de central de tiro, de cálculo da balística interna, da balística externa, para onde seria ali direcionado aquela granada. Então nós usávamos um produto que já existia e estava à disposição. Feito o estudo militar de engenharia, aí é o outro lado da moeda. Quando eu formado lá no IME, como engenheiro mecânico e de armamento, eu trabalhei em 2 unidades. A primeira foi em Manaus, num parque de manutenção, onde a essência era voltada para a manutenção de diversos sistemas que era utilizado lá no Comando Militar da Amazônia. Viaturas, armamentos, também motor de popa. A gente sabe que lá tem muitos rios e requer muita manutenção nos motores, né, das embarcações. Porém, após passar por Manaus, pela experiência que eu tive lá na manutenção, o Senhor concedeu uma bênção de eu voltar para o Rio de Janeiro e trabalhar um período de cerca de 3 anos no Arsenal de Guerra do Rio. E esse quartel, ele é responsável pela produção dos morteiros. Então lá, do outro lado da moeda, como eu falei, porque lá era a produção de um produto que é entregue depois para o combatente. Então era mais voltado para a parte fabril. Então lá no Arsenal de Guerra do Rio nós fabricávamos o morteiro 81, o morteiro 120, que são extensamente utilizados pelo Exército. E logo após a minha saída para a diretoria de fabricação, o Arsenal também começou a fabricar o morteiro 60. Então é interessante porque a gente consegue verificar na essência ali a diferença das atividades. Como engenheiro, nós produzíamos um produto que era utilizado pelo combatente da AMAN. E após a produção, nós íamos para um quartel chamado Centro de Avaliações do Exército, onde nós executávamos testes para validar o produto. Então é uma função de grande responsabilidade, mas que nós tivemos aí a honra e a satisfação de ter algumas entregas para o Exército também, de produtos que hoje podem ser utilizados pelos combatentes formados na AMAN. Quando fala da diretoria de fabricação, quais foram os desafios profissionais dentro desse... Muito bem. Então, a diretoria de fabricação é uma diretoria que está diretamente ligada à produção dos sistemas de material de emprego militar. E, subordinados à diretoria de fabricação, existem 2 arsenais de guerra. O Arsenal de Guerra do Rio e o Arsenal de Guerra de São Paulo. O do Rio fica no bairro do Caju e o de São Paulo fica no bairro lá na cidade de Barueri. O do Rio, ele é vocacionado para a fabricação de armamento, de obuseiros, de morteiros. E o de São Paulo, a vocação dele é para viaturas militares. Quando eu trabalhei na diretoria de fabricação, eu fui convidado para ser fiscal inicialmente de um contrato onde o Exército ele comprou 1.500 fuzis. Era uma nova aquisição de fuzil 556, um lote piloto de 1.500 unidades, e eu fui o fiscal desse contrato. O fiscal do contrato, o senhor bem conhece, validar, acompanhar as entregas, tanto quantitativa, quanto acompanhar os testes que estavam sendo realizados no Centro de Avaliações do Exército, no CAEX, e porque esse processo todo é de grande responsabilidade,
porque se tiver qualquer tipo de não conformidade no produto, o fiscal ele é o elemento que deverá acompanhar todo esse processo para que não venhamos a ter nenhum tipo de problema, ainda mais se tratando de um material bélico de grande responsabilidade que nós temos técnica por qualquer tipo de acidente que poderá ocorrer. Então, o primeiro desafio foi ser fiscal de um contrato, mas logo em seguida, também nós tivemos e que está ligado ao que o senhor comentou no início, a um curso que nós fizemos de gestão da inovação na Suécia, porque o Exército, ele queria, e ele quer até hoje, e nós estamos nesse processo, que é implementar a inovação dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, através da hélice tripla, que é a Triple Helix. Então, nada mais é olhar, aprender o modelo sueco, de colocar no mesmo complexo o governo, a academia e também ali a indústria, no mesmo complexo. E nós tivemos essa grata satisfação de ter esse modelo implementado lá no Centro Tecnológico do Exército, em Guaratiba, onde a gente conseguiu implementar ali algumas atividades que nós verificamos ali na Suécia e conseguimos implementar no Exército Brasileiro, trazendo aquilo que é a inovação para o nosso meio. E a gente sabe que é muito importante que a gente acompanhe esse processo e a gente pode dizer que hoje o nosso trabalho, hoje eu estou trabalhando na planta da Iveco em Sete Lagoas, eu sou chefe de uma comissão, como o senhor comentou, e a produção lá é voltada para um blindado do Exército, que é propriedade intelectual nossa, o nome dele é Guarani, viatura blindada, transporte de pessoal 6x6 Guarani. É um projeto do Exército Brasileiro, a propriedade é nossa e nós temos hoje implantado dentro lá dessa empresa uma comissão do Exército. E o Senhor me concedeu essa bênção de trabalhar, porque é um projeto estratégico, é algo que é o que há de mais moderno no que tange a viatura blindada hoje, e é produzido lá em Sete Lagoas. Nós temos um contrato com a empresa de 60 viaturas ano, que o Exército adquire. Já temos cerca de 700 viaturas espalhadas pelo Brasil. No ano que vem, a viatura 4x4, que o nome dela é Guaicurus, vai iniciar um processo também de nacionalização, junto com a linha de produção nova que vai ser implantada lá na Iveco de Sete Lagoas. E no ano passado, nós fizemos a avaliação técnica e operacional da viatura Centauro 2, que é uma viatura também que possui grande capacidade para a força terrestre, através do seu canhão, através daquilo que os nossos combatentes da arma de cavalaria esperavam. E nós teremos aí em breve também o Exército autorizando, nós vamos iniciar um processo de aquisição de novas viaturas Centauro e em breve, quem sabe, também iniciar uma linha de produção lá em Sete Lagoas, da 6x6, da 4x4 e quem sabe da 8x8 também. É uma pergunta, curiosidade aqui. O Exército Brasileiro costuma disponibilizar cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado no Brasil e no exterior para engenheiros do Exército? Exatamente. A pergunta também é excepcional. Eu vejo que a carreira militar na área da engenharia militar, o grande ganho que eu vi, quando eu entrei na academia, lá no Instituto Militar de Engenharia, eu entrei já formado pela AMAN, é uma porta de entrada, mas também tem a entrada dos meninos, né, da garotada que faz o concurso na faculdade e entra direto no IME. E lá no IME, você pode seguir a linha você pode ser um militar da ativa ou um militar da reserva, e após o primeiro ano, você pode optar também em ser civil. Então, naquela ocasião, como eu já tinha feito a AMAN, eu fiz a graduação de engenharia já formado, Wallace. Então isso aí para mim foi uma grande vantagem, porque eu era oficial do Exército, eu acompanhei a promoção junto com a minha turma da AMAN, e a minha função, Wallace, era estudar engenharia. Então eu recebi meu salário normal de tenente, como de primeiro tenente, os 5 anos que eu passei no IME, recebia para ser aluno de engenharia. Então eu via isso aí como um grande benefício, e no final eu ganhei um diploma de engenheiro mecânico e de armamento do Instituto Militar de Engenharia. Então isso aí foi um grande prêmio, mas isso aí, além dessa oportunidade que eu tive, o Exército, ele proporciona para os engenheiros
cursos de mestrado, cursos de doutorado, cursos de pós-doutorado, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu tenho uma colega que ela é capitão do Exército, que está nesse momento agora fazendo um doutorado lá na Inglaterra. Então existem oportunidades... Patrocinado pelo Exército Brasileiro. Patrocinado pelo Exército Brasileiro. Então essas oportunidades eu vejo como oportunidades que são realmente diferenciadas. Porque além do militar estar lá fora com a dedicação exclusiva para o estudo, recebendo, né, o seu salário normalmente, e ao final recebendo um diploma, então isso aí é um grande benefício que eu vejo hoje dentro da carreira que nós separamos para estarmos até hoje. Que bom, que bom. Antes de encerrar, o que você tem a falar para aqueles os nossos telespectadores que estão assistindo a nossa conversa aqui? Pessoas jovens, às vezes, que se interessam, que eu conheço muitos jovens que têm esse lado, né? Que gostaria de seguir carreira militar também. Às vezes não sabe como começar, né? O que você tem a falar de trazer uma palavra para as pessoas que nos assistem, que gostariam de conhecer mais, até de ter acesso a esses concursos e tudo mais? Exato. Sobre a decisão, a gente sabe que na minha época não foi tão difícil, porque, como eu falei, meu pai já era militar, então já nasci naquele ambiente. E na nossa época, talvez a do senhor também, a gente não tinha muita opção. O que nós tínhamos naquela época, na minha, era ser militar. Então a gente tinha um concurso para a área militar bem claramente ali. E é interessante que existem alguns concursos que a gente não sabe, será que o concurso A, B, C ou D, será que vai abrir esse ano? A grande vantagem na área militar é que a gente sabe que todo ano o concurso ele vai abrir. Então isso aí já nos ajuda muito, porque a gente fica muito tranquilo na questão da preparação. A gente não vai perder tempo, porque o concurso ele vai chegar. Agora, a nossa orientação, né, agora como no campo espiritual, um pouco falando, é que a gente precisa buscar do Senhor uma direção, porque existe um mundo na nossa frente, e a gente não pode ficar perdendo tempo. Eu vou fazer um concurso A, eu não me interessei, eu não passei, eu desanimei, agora eu vou tentar o concurso B. Isso tudo aí, Wallace, está ligado ao tempo, e a gente não tem tempo a perder. Quando a gente anda na direção do Senhor, a gente está andando naquilo que o Senhor tem separado para nós. Deus tem um projeto para as nossas vidas, a gente sabe disso. E eu procurei e consegui entender isso logo cedo, aos 17 anos. Eu entendi que o Senhor tinha aquele concurso que eu fiz para mim. Então a primeira orientação, recomendação que eu dou para os jovens, é que eles busquem do Senhor uma direção. Buscar da direção do Senhor, busque um cursinho preparatório que melhor prepare para aquele concurso, para que o quanto antes a gente passar, é melhor. Eu, por exemplo, passei com 17 anos, foi o primeiro emprego meu. Esse ano eu concluí 29 anos de exército. Muitos falam, o senhor está novo, mas é porque nós começamos muito novo. Então uma segunda orientação é cursinho preparatório. Terceira orientação, se não passar na primeira vez, como é comum, eu tenho amigos do IME que passaram na terceira vez. Continue perseverando, porque a hora de passar vai ser a hora que o Senhor separou. Se a gente não passou em algum momento, era porque a gente não estava preparado. Se a gente persistir naquilo ali, em algum momento nós vamos passar. E nós temos também, dentro dos concursos militares, ficarmos atentos com relação à idade. Então existe uma janela da idade mínima, a idade limite. Então isso é fundamental também para o jovem ficar atento, para ele não, de repente, não ficar estudando para um concurso que ele não tem nem mais idade para realizar. Ficar atento ao período da inscrição. E se o senhor permitir, a gente deixa o nosso contato à disposição dos jovens. Claro que deve deixar. Para que a gente possa passar. Hoje fizemos uma live hoje aqui no Manaim. Eu já recebi 3 contatos aqui de jovens do Brasil que já estão querendo saber de outros concursos que não do Exército, da Escola Naval, da EFON, do Bombeiro. E se eu não tenho a informação, eu vou buscar da melhor maneira possível, porque o Senhor tocou no meu coração de que nesses 2 anos antes de eu aposentar, que eu deveria retribuir com essas orientações
para a vida dos jovens, e o que chegar para mim de pergunta, nós vamos buscar informação e nós vamos procurar elucidar da melhor maneira possível. Perfeito. Então, você que nos assiste e tem alguma dúvida, pode comentar que o pastor vai se encarregar de olhar lá o seu comentário e te responder. Então, não perca tempo. Gostou do conteúdo? Então, compartilhe. Compartilhe com as pessoas, porque muitas pessoas precisam saber. Eu quero agradecer o nosso querido pastor Wander pela sua disposição em participar com a gente e desejar um grande abraço e tudo de bom para você e lá, a família e a região lá. Muito obrigado, pastor Wallace, pela oportunidade. Uma última mensagem que eu queria deixar para os jovens é que nós somos capazes. Nós somos capazes. O Senhor, Ele nos honrou durante todos os cursos que eu fiz. E não foram méritos pessoais. O Senhor, Ele mostrou exatamente por onde caminhar, por onde trilhar, o que estudar, porque os desafios estão à nossa frente. E nós sabemos que nós precisamos a todo momento do Senhor ao nosso lado para que nós possamos vencer. Amém. Portanto, chegamos ao final de mais um Você Precisa Saber, edição especial aqui do Manaim. E compartilhe com todos. E até a próxima. A paz do Senhor. Você precisa saber.